Olá, mais uma vez aqui no nosso canal do YouTube, hoje para falar sobre um assunto muito importante na prática, que é o de como a gente faz e consegue fortalecer a razão. A razão é essa parte do sistema de pensamento que é governado pela linguagem, quer dizer, talvez tenha se instituído, se estabelecido mesmo dentro do nosso cérebro, junto com a aquisição da linguagem. E a razão é constituída de um sistema lógico, assim como é a linguagem, sujeito, verbo, predicado, quer dizer, tudo é uma coisa vinculada à outra, montando e constituindo uma estrutura lógica. Toda estrutura lógica, ela funciona assim, tem algumas premissas, alguns valores, algumas normas, algumas regras primeiro, e dessas regras se deduzem as suas consequências. Então, as premissas básicas que definem a vida da gente são algumas crenças, ou seja, pontos de vista que a gente aprendeu e incorporou das gerações anteriores. Evidente que, além disso, tem as visões e os fatos que nos cercaram e a maneira como nós observamos e percebemos esses fatos. A razão também se alimenta dos nossos próprios pensamentos, evidentemente aqueles que nós construímos sozinhos e que são já um pouco deduzidos a partir dos fatos e das crenças que a gente tem, mas elas formam novas premissas e, além disso, ela também ainda é constituída de valores morais, de juízos do certo, do errado, do bem e do mal, enfim, de um monte de ordens ou ordenações que a gente faz dentro do nosso psiquismo com o intuito de poder iniciar a operação através da qual a gente deduz outras consequências. Então, a razão, ela deduz mais do que ela produz pensamentos muito originais ou muito diferentes. Esses vêm de um processo diferente que é não de dedução, mas de indução, que corresponde à intuição. Talvez um dia nós conversemos sobre como é que esse outro processo se dá, quase sempre, inclusive, em oposição à lógica, não é? A razão não, a razão opera de acordo com a lógica. A razão se enfraquece muito quando ela perde de certas emoções. E ela se fortalece quando ela vence emoções. Porque dentro do nosso sistema de pensamento também existem muitas emoções. Existe o medo, existem os desejos, existe a preguiça, existem as fantasias eróticas de todo tipo, existe o amor, existem inúmeros outros, invejas e outros sentimentos e emoções muito fortes que também povoam a nossa intimidade. Então nós temos uma razão lógica, estruturada e uma série de sentimentos dentro da nossa cabeça. Quando a razão perde para os sentimentos, a razão se enfraquece. Quando há confronto, evidentemente, sempre que eu digo isso, que a razão entra ou não em choque com emoções. Então, por exemplo, eu me apaixono por uma determinada mulher. Se essa mulher estiver de acordo com os valores e princípios que a minha razão determina, esse é um sentimento que pode florescer e reinar e vai ter o aval da razão. Então, nesse caso, não existe antagonismo entre razão e a emoção. Mas o maior inimigo mesmo da razão é o medo. E muitas vezes por medo do fracasso, por medo de decepcionar pessoas, por medo de não sermos capazes de mostrar tanta competência quanto a gente gostaria, e uma série de outros medos fazem a gente acovardado e não agir, e impede a gente de agir de acordo com aquilo que seriam as nossas verdadeiras convicções. Então isso enfraquece muito a gente, não é? Sempre que a razão vence uma emoção, quando há antagonismo, sempre insisto, quando há antagonismo, a razão se fortalece. Quando há vamos dizer, antagonismo e a razão perde para a emoção, que seja o medo, que seja a preguiça, que seja o desejo de consumir alguma coisa e a gente acha que não deveria gastar dinheiro naquela hora, enfim, qualquer uma dessas derrotas sempre, inevitavelmente, fragiliza ainda mais a razão. Então a razão se fortalece primeiro, com convicções bem claras, ou seja, com pontos de vista e com um conjunto de ideias e de pensamentos que sejam sólidos e que estejam adequados aos fatos, ou seja, aquelas crenças, muitas das coisas que a gente aprendeu quando jovem e quando criança, têm que ser substituídas por novas convicções que vão se formando ao longo dos anos. Então a razão e o sistema de premissas
que define a razão, ele tem que ser um sistema em permanente modificação, mas tem que conter um conjunto de ideias forte que a gente acredite nelas e que possa se guiar por elas. Se a gente consegue ter esse conjunto de pontos de vista bastante consistentes e consegue vencer as forças que vêm das emoções, principalmente o medo, então a gente consegue avanços importantes porque a gente decide enfrentar uma situação, essa situação provoca medo, porque uma novidade tem sempre o medo de fracasso, o medo de prejuízo, o medo da gente se dar mal, e a gente ousa. E quando a gente ousa e a gente, mesmo que não se dê tão bem, a gente não perdeu para o medo. Quer dizer, o resultado é outra coisa. O resultado positivo sempre vai fazer muito bem e fortalecer a razão. O resultado negativo é sempre muito ruim. Mas pior do que o resultado negativo é não experimentar por falta de coragem, porque a coragem seria a força da razão capaz de vencer o medo. Então a razão se fortalece, primeiro, quando ela é constituída de um conjunto de normas bem definidas. Segundo, quando esses conjuntos de normas conseguem se impor e vencer as emoções, medo principalmente, mas não só medo, desejos, invejas, raivas, agressividade, a razão mandar efetivamente. E a razão se enfraquece cada vez que a gente perde essa luta interna e cada vez que a gente se deixa dominar pelo medo, pela inveja, por desejos que a gente não deveria dar crédito. Então, existe toda uma dinâmica interior que tem que ser trabalhada permanentemente. A gente não fica mais forte do nada nem do além e nem só com pensamento positivo. A gente fica mais forte com convicções claras, com experimentos progressivos e graduais, através dos quais a gente vai fortalecendo as nossas vivências, vai tendo cada vez melhores resultados positivos de vitória interna sobre emoções e resultados positivos de conquistas progressivas e graduais, vão fazendo a gente, então, cada vez mais forte e mais autoconfiante. Esse é o processo de crescimento e de fortalecimento da razão. Bem, essa é mais uma participação nossa aqui no canal do YouTube. Espero você das próximas vezes. Se você gosta, inscreva-se e aí você receberá sempre as novidades que saem daqui. Até a próxima.